Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia daquele jeito, com muita confusão. E já vamos começar falando da turminha do Dilma, que segue fazendo trapalhada, segue passando vergonha, segue derretendo perante a opinião pública. Sim, saíram matérias falando isso. Quero também falar sobre economia, saíram algumas coisas interessantes sobre reforma tributária e vazou um print de um deputado aí que já tá se movimentando para alterar a meta do déficit. E, gente, é muito pior do que estão falando. Vocês vão... Sabe aquela história do Lula de 0,2505? Isso tava bom se fosse verdade. Se prepara. Coitado do Brasil. Depois, vamos falar esquerda e direita, no âmbito aí das eleições. Parece que a turma do Lula tá meio preocupada com o Alckmin. Vai que o Alckmin queira dar uma rasteira neles. Tem mais algumas coisinhas rolando, relação do Lula com o Congresso. E também quero falar o que anda rolando na direita e na de direita, né? O grupo aí que vai salvar o Brasil, vai se tornar o novo PSDB. Depois vamos falar sobre Enem, vamos falar sobre educação no contexto geral. A gente vai falar do Enem em duas partes, porque tiveram algumas questões aí que realmente são pérolas, que eu não sei nem... A gente vai falar sobre isso. Dividir em duas partes, vocês vão entender por quê. A gente vai começar falando de algumas notícias também relacionadas à educação. Vem uma comitiva, rapaz, só dos melhores, visitar Sobral. Na hora que vocês verem quem vem, você vai falar, realmente, o Lula é o vassalo do Biden, não tem o que fazer. E aí depois a gente continua no Enem. O Enem parece que tá com raiva do agronegócio. Parece que foi a Marina que fez as questões assim a dedo. E eu quero trazer algumas coisinhas extras. E se der tempo no final, eu quero falar de alguns assuntos internacionais que tem relação com o Brasil. O Estadão hoje soltou um editorial, um texto opinativo que eu falei, ué, lá vai, viu? Não tá até parecendo que tá nos assistindo. Mas vamos começar que tem muita coisa. Aqui falar bem rápido, porque não tem muito o que falar. É uma coisa assim ridícula. Quando teve aí o Grande Prêmio de Fórmula 1, como vocês podem ver aqui, ó, Poder 360, Ludmilla esquece hino nacional. Imagine, a nossa canção suprema. Ela esqueceu. A cantora chegou a se calar durante a apresentação. Entre os presentes estava o ministro do esporte, o Fufuca. O prefeito também estava lá, né? São Paulo, sem luz, o prefeito estava lá, curtindo a Fórmula 1. Enfim, o Van Garten faz a única pergunta óbvia. Quem que quis agradar o Lula ao contratar a Ludmilla? E quis agradar para pedir o quê? Porque não é só agradar, né? Tu quer agradar pra quê? Essa turma SG tá demais. Ou eu que sou um brasileiro retrógrado que se importa com o nosso grandioso hino nacional. Não, acho que você tá certo, Van Garten. Acho que a gente tem que se preocupar, né, com símbolos nacionais. Pelo menos os últimos que ainda restam. A bandeira, o hino, né? E porque o resto da esquerda já se tratou de destruir. Mas vamos lá. Após impressão negativa, Lula vai reduzir o número de viagens ao exterior em 2024. Se o Lula não estivesse passando por um desgaste da sua imagem pessoal, vocês acham que isso aqui teria chance de acontecer? E mais, vocês acham que a própria Rede Globo estaria falando sobre isso publicamente? Então, assim, a coisa obviamente não tá boa. É só a gente olhar. Eu acho que esse mês de outubro, pô, só vai dar pra ler no mês que vem, né? O Atlas de setembro fechou, como sempre, 45 dias. Dia 15 desse mês vai sair. Mas quando você pega o mês de outubro, eu falo isso porque hoje já tô montando, né, os temas do próximo. Quando você vai olhando assim, principalmente no nome da economia, foi o mês mais movimentado de todos. Para vocês terem uma ideia, assim, vou trazer em números, aí vocês vão entender o que eu tô falando. Quando eu pego ali os atlas, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tirando o mês de junho, porque teve um capítulo à parte, que foi a reforma tributária, daria para colocar no âmbito da economia, mas se você esquece isso, quando olhava, você quantidade de slides, notícias que traz, ficaram em 60, 70, de coisas que realmente chamavam a atenção, né? Aquelas notícias relevantes que vale a pena de comentar. Quando eu fui olhar, eu separei para falar de economia no mês de outubro, né? Que fui, ao longo do mês, a gente vai comentando muita coisa. 183. Só notícia sentando a bolacha no Lula. Notícia de pessoas que fizeram L e estavam meio arrependidas. Notícias com indicadores. Tem um tema que eu sempre gosto de colocar. Indicadores do fracasso. É aquela notícia que você olha e você fala, meu Deus, tá dando errado. Tipo assim, ó. Analistas já prevêem possível recessão técnica em 2023. Inflação tá batendo tanto. Tal empresa demitiu tantas pessoas. Em tal lugar, tantas empresas fecharam as portas. É aquela notícia que você não precisa nem ir pro texto.
A manchete já diz tudo. Indicadores que estamos fracassando. Eu nunca vi um mês com tantas notícias negativas quanto o mês de outubro. Assim, foi sem igual. Que inclusive quando sai essa pesquisa. Quem pegar o Atlas desse mês vai ver, normalmente vai ser no próximo. Mas isso vai ser então uma coisa interessante, né? Porque como dá para quantificar a quantidade de coisas, falar, nossa, olha como esse tema ele ganhou peso nesse mês. Segurança Pública começou a ganhar um capítulo à parte no Atlas de agosto. Setembro também, outubro também, e não sai mais. Novembro já tem notícia de segurança pública. Por quê? Porque tá um caos. Está um caos. Você começa a tomar conta nos noticiários. Você consegue até ver, né, quais são os assuntos que faz parte, não faz parte. E o que eu vejo também que ao longo desse ano, ele não sai de pauta de jeito nenhum. São as ações do governo em torno de agenda internacional e agenda verde. O governo tá com o pé no acelerador. Mas vamos lá. Ó a maldade. AP defende taxação acima de 8% para imposto sobre heranças. Sabe quem é o AP? O cara escreveu a reforma tributária. Acima de 8%. Vai botar quanto? Não sei, mas é que é acima de 8%. Tá achando pouco. Seu pai trabalhou a vida inteira para te deixar uma coisinha. Às vezes você trabalha igual um burro de carga para tentar deixar alguma coisa pro seu filho. A turma do Lula. Não. Vamos aumentar. 8 tá pouco. Querem tomar o que é seu. Querem tomar todo o seu esforço para os seus descendentes. Essa é a turma que faz o L. Eu não vou nem falar muito disso, para não ficar com raiva. Receita vai calibrar remessa conforme, né? Você entendeu o que é isso, né? O calibrar remessa conforme é aquela ideia do governo de colocar uma alíquota para compras de até $50, que não devia ter taxa. Vamos calibrar, porque zero tá ruim. Vamos calibrar de 0 para 30, né? Eles poderiam ter colocado o termo receita vai criar imposto. Ou tirar a alíquota de 0. Vamos falar isso, não aumentar. Está ali. No PELOA, né, no Projeto de Lei do Orçamento de 2024, o governo já considerou uma alíquota de 28% para o imposto de importação sobre as compras internacionais de baixo valor. Quem poderia imaginar? E aí, veja o que eu falei para você na introdução. Não sei como foi que a turma do bastidor teve acesso a isso. E essa imagem aqui, ó, eles provam o que eles estão falando. Mas a situação é caótica. Não sei como é que não saiu notícia na imprensa. Acho que o pessoal não para ler. Porque isso aqui não é notinha que o cara ouvir falar. O cara tá trazendo um documento oficial ao final dela. O tamanho do déficit. O deputado Pedro Paulo já começou a esboçar qual deve ser a meta do déficit do governo após a reunião do Lula com lideranças da Câmara. Parlamentares que participaram do encontro saíram convictos de que o plano do Haddad de zerar o déficit em 2024 está morto. Isto ficou claro também pela declaração do presidente Lula um dia antes. Como mostrou o bastidor, o PT nunca levou a sério a meta. A partir das variáveis impostas pelo governo, não reduziu despesas, cumprir o gasto da lei orçamentária de 2024, não contingenciar, não buscar novas fontes de arrecadação, Pedro Paulo estipula critérios que vão de um déficit de 0,52% a 1,01% do PIB. Vamos trazer isso para números. No pior dos cenários, já está se discutindo um déficit para o ano que vem de 114 bilhões. No menos pior, 58. O Lula vai para 0,25, 0,5? O que é isso? É nada. Gente, já está se falando de um que representa 114 bi. Para onde vai a dívida deste país? Lula quer levar os juros para quanto? O quanto Lula quer enriquecer os rentistas? E aí ele coloca aqui, ó. Gabinete do deputado federal Pedro Paulo, cenários de cumprimento das metas com impacto na arrecadação consideradas no PELOA 2024. O Pedro Paulo é o relator. Aí tá ali, ele faz o cenário, ó, você vê aqui a alteração da meta, cenário 1, cenário 2, cenário 3, cenário 4, cenário IF, e já tá aqui, ó. Cenário menos pior, é que seria 0,52, com 58 bi de déficit, ou 1% de déficit. E vai ser esse daqui que vai colocar? Olha o que já está sendo discutido
Em nenhum momento se falou de um déficit de 1% para o ano que vem. Mas já está aqui, já está entrando em estudos. E o governo tende a não cumprir, né, com suas metas. Olha só, o governo estipulou 0. Já está falando de 1. Imagina se altera para 1. Vai fechar o ano com -2. Quem que vai pagar essa conta? Quem que vai pagar essa conta? O brasileiro. Na hora de fazer um financiamento, na hora de tentar comprar uma casa, na hora de tentar ter acesso a algum tipo de crédito, na hora de comprar qualquer produtos, porque as empresas levam isso em consideração na hora de fazer suas compras, suas vendas, de calcular o preço final. Muita coisa no Brasil é vendida parcelada, né? E o dinheiro, conforme o tempo vai passando, ele vai perdendo valor. Mas o L, né? Falando aqui de fazer o L, PF pede mais prazo ao Supremo para investigar Janones por suposto desvio de recursos. Quero ver se isso vai dar em algum lugar. A PF pediu ao Supremo, no fim de outubro, ampliação de um prazo de 60 dias que havia recebido em agosto para investigar a notícia-crime contra Janones, que supostamente teria sido um caso de desvio de recursos públicos por parte do deputado, conforme diz a acusação. O caso começou na divisão da Corporação Uberlândia, foi enviado ao Supremo, por causa do foro privilegiado, e tem como base uma denúncia anônima feita contra Janones. Além dele, também é alvo da queixa a prefeita de Ituiutaba, Leandra Guedes, que já assessorou o parlamentar na Câmara. Relator do caso, Fux solicitou à PGR que se manifeste a respeito do pedido das policiais. Eles afirmam que há diligências pendentes na investigação do caso. No início da semana, Janones se tornou alvo de outro caso na corte. Um grupo de 41 deputados bolsonaristas usou como base o seu livro, né, que ele vai lançando esse mês, que todo mundo comentou. O Janones explica, né, como é que ele usou a história mentirosa do celular do Bebiano para processá-lo pelo suposto uso de fake news contra Bolsonaro. Não foi fake news. Ele fala no livro que não teve acesso a nada, inventou aquilo tudo, mas suposto, né? É a turma da Rede Globo passando pano. Mas vamos lá. Vamos falar sobre eleições. E tem uma notícia interessante. Mas antes, vamos para as notícias do consórcio. Não vou ofender o consórcio. Eu nem coloquei aqui o texto, que é primeiro para a gente fazer um exercício de reflexão. Olha o filho da Miriam. O filho da Miriam, o senhor Matheus Leitão. Eu adoro porque ele é petulante, ele é arrogante. Ele sempre quer se colocar na posição de iluminado, né? Entenda. Ele vai te explicar. Ele vai fazer você entender. A nova investida de Bolsonaro contra o ministro do Judiciário. Entenda o que Bolsonaro está fazendo. Você lê a manchete e fala, meu Deus, lá vai Bolsonaro de novo. Você vai ver a matéria. Duplamente considerado inelegível, Jair Bolsonaro resolveu reagir e alfinetou. Meu Deus. Nossa! Bolsonaro alfinetou o cara. Meu Deus do céu. O ex-presidente estava em Santos para entrega de viaturas ao 6º grupamento de bombeiros da cidade e disse que está sendo perseguido politicamente pelo magistrado. Aí ele coloca a fala de Bolsonaro. Jair Bolsonaro parte para o ataque, mas não faz uma meia-culpa sobre seu vergonhoso comportamento como presidente, seja na reunião com embaixadores, seja no bicentenário da independência. Aí eu te pergunto, o que é que esse texto tem a ver com essa manchete? A nova investida de Bolsonaro. E Bolsonaro, ele criticou e ele falou que ele estava sendo perseguido politicamente. Não pode. Você vê, é uma tentativa de criminalização com a manchete, sabendo que a turma não leu o texto, né? E se ler, ele vai te explicar. Entenda. Esse é o consórcio. Esse é o filho da Miriam Leitão. Não sei como não foi contratado para trabalhar na Globo. Mas vamos lá. Falando na Globo. Essa manchete aqui é a cara do Matheus Leitão. Saída de Braga Neto da disputa do Rio evidencia a dificuldade do PL de emplacar candidatos em capitais. O camarada, o companheiro, não é que Braga Neto saiu, ele foi tornado inelegível. Não é que ele saiu, né? Ele foi saído, tiraram ele. Não é que o PL tá com dificuldade, né? É que
Tiraram o cara. Assim, é inacreditável. É inacreditável, né? É inacreditável. Não tem, já tem concessão ao Ramagem. O Bolsonaro já lançou o Ramagem. Não tem dificuldade nenhuma. Já tem até o nome. Além de ter o nome, não foi o Braga Neto que saiu, né? Ele foi saído. Mas tudo bem. Da Globo, a gente só espera isso daqui. Ah, é engraçado que a mesma Globo tinha soltado essa nota, ó. Ramagem, Pazuello, Pampolha. Revés de Braga Neto aumenta favoritismo de Paz. Sério? Ninguém percebeu isso. Quem poderia imaginar, né, que a esquerda ia ganhar com essa? Uma baita coincidência. E como é coincidência, não vamos nem insistir. Aí saiu uma nota ontem, sei lá, que escancaram que tem me comentando nos últimos dias, falando o seguinte: a eleição está entre nós, já começou, e o bolsonarismo já está sob teste. O dilema do bolsonarismo é escolher nomes para eleição que pareçam bolsonaristas aos olhos do eleitor, mas não estejam encalacrados com a justiça. Até o momento ninguém está encalacrado, né, por problemas de corrupção nem nada. Mas não adianta explicar para o consórcio acha que todo mundo é culpado. Ao desafio de não ver quadros inviabilizados para as urnas, a dificuldade, isso não tem como negar, de conciliar a visão do Valdemar com a visão de Bolsonaro, o principal cabo eleitoral do partido. A jornalista consegue ver isso, né? O cabo eleitoral, o cara que tem votos, Jair Messias Bolsonaro. Como conciliar as duas visões? E que visões são essas? O primeiro, no caso, o Valdemar, é um bolsonarismo de resultados, forjando alianças, vez ou outra, para maximizar resultados. E é sempre aquela aliança, né, que ele tira o bolsonarismo da equação. Ele só quer trazer os votos do bolsonarismo. Já Bolsonaro dá sinais que vê a próxima eleição como essencial para cristalizar a ideia de que seu grupo veio para ficar. Como é que eu não defendo esse cara? Vocês também, né? Vocês também passam pano pra ele. Como é que a gente não defende esse cara? De um lado tá o Valdemar, pensando nele. Pensando em poder. E só. Eleger uma bancada e tudo mais. Do outro lado tá Bolsonaro. Preocupado com o Brasil. Preocupado com ideias. Preocupado com agenda. Preocupado com ideologia. Tá vendo aí? É assim, não adianta. Não adianta. Ó, e não é coisa. Quando foi a última vez... E vocês veem que eu trago notícias, Estadão, Globo, todos os jornais. Notícias sobre a esquerda, notícias sobre a direita. Quando foi a última vez que você viu uma notícia do consórcio falar o seguinte, ó, Lula está preocupado com as eleições de 2024 para fortalecer as ideias de esquerda. Quando foi que você viu isso? Quando foi que você viu a notícia falando, ó, Tabata Amaral está preocupada em avançar com as ideias de esquerda? Quando foi que você viu isso? Geraldo Alckmin, qualquer cacique aí famoso, Kassab, quando você viu isso? Mas tá ali. O Estadão falando que é Bolsonaro que tá preocupado com ideias, com agenda, com a pauta, com o Brasil. Tenta relembrar uma única notícia que você viu ao longo desse ano sobre a eleição apontando um grande nome da política brasileira falando em ideias. E a preocupação vendo a eleição como um caminho para mudança. O rumo das negociações em São Paulo mostra bem. E a nota dá lá a opinião dela sobre Ricardo Nunes, Salles, etc. Para Jair, o bolsonarismo precisa estar vivo e bem representado ou não passará no teste. É isso aí, Bolsonaro. É isso aí, capitão. É exatamente isso. O único político brasileiro preocupado com agenda, segundo o próprio consórcio. Eu falo assim, procuro uma nota na imprensa falando, ó, tem esse cara que é de esquerda e a imprensa falou isso, ó, o PT, a Fundação Perseu Abramo, não. Procura aí. Só se fala em eleger, ter o cargo, chegar lá. Mas chega lá pra fazer o quê? Ninguém quer saber. Lá vem o Valdemar de novo. Valdemar não vai dizer em público, para evitar o melindre de Bolsonaro, mas ele tratará Michele com a maior estrela do partido para as eleições municipais do ano que vem. O dono do PL vai fazer isso primeira-dama, viajar pelo país para participar da campanha eleitoral pelas prefeituras, principalmente de capitais. A meta do PL é ter cerca de 3 mil candidatos a prefeito ou a vice. Segundo interlocutores de Valdemar, Michele consegue passar a imagem de moderação.
é o tempo todo esse papinho aí, né? Moderação, moderação, moderação. Ele quer que a ex-primeira-dama venda ao partido seus candidatos como os representantes da família tradicional, da liberdade de expressão, do orgulho nacional. O dono do PL quer distância das brigas entre os poderes promovidas por Bolsonaro e da falta de gestão de crise, né, que causou lá na época da pandemia. Eu tenho certeza que vocês têm uma opinião muito diferente sobre o que aconteceu. Eu acho que vocês têm uma visão muito diferente sobre essas briguinhas, essas confusões. É inacreditável. As pessoas não conseguem entender. E assim, isso não é feito. Se ainda fosse feito só no Brasil, a gente tentava assim, não, véio, o cara tem a mente fechada, ele não tá conseguindo ver, é da coroa. Mas nos Estados Unidos, o debate público está amplamente pautado nesses embates. A questão da discussão da agenda woke identitária, ela tá batendo forte, mais forte. Você vê o Trump, você vê o DeSantis, você vê o Vivek. Mas a galera é assim, ó, habitolada. Aí acha que tá certo. Mas beleza. Aí a gente volta pra Bolsonaro. Só notícia boa. Não tem como falar de Bolsonaro, isso é uma coisa que alegra o dia. Fixação de Bolsonaro com foco na eleição para o Senado em 2026. Com quem conversa, Bolsonaro defende sua ideia fixa de eleger o maior número de senadores nas eleições de 2026. Vai trocar 54 de 81. E na eleição passada, nada, tá menos à esquerda, né, do que menos à direita, os que já foram eleitos. Senado é importante, né? Rapaz. Olha, se desses 54, Bolsonaro emplacar aí 30, Maria. Ave Maria, vai dar confusão. Vamos ver, né? Vamos ver a treta. Mas olha a preocupação do cara. Tá só lá na frente. Senado. O Senado que tanto dizem. Lá tá ele. Tá aí. Trabalha, Jair. Trabalha. Porque se não for o senhor, não tem que se mexa. Aí ontem. Olha que engraçado. A turma da Globo fez essa nota aqui, ó. E eu acho que eu sei de onde foi que eles tiraram essa nota. De oportunista a tontos, Moro e integrantes do MBL acumularam atritos nos últimos anos. Veja quais. Como assim, rapaz? Como assim? Um atacava o outro e agora estão unidos? Participação do senador em evento do movimento de direita marca mais um episódio entre as indas e vindas da relação. A outra começa falando que, apesar de aliados desde a fundação do movimento em 2014, a relação do parlamentar com os militantes foi marcada por uma série de atritos nos últimos anos, inclusive envolvendo participantes com quem dividiu o palanque neste final de semana. Neste sábado, o parlamentar e ex-juiz federal participou do 8º Congresso do MBL e dividiu o palco com alguns dos principais nomes do movimento, como o Kim Kataguiri e o Arthur Duval. Em março do ano passado, Moro teceu duras críticas a Duval em uma publicação nas redes sociais e afirmou que jamais dividirei meu palanque e apoiarei pessoas que têm esse tipo de opinião e comportamento. Na ocasião, Mamãe Falei, um dos principais nomes do MBL, vinha sendo condenado por ter falado, né, a história lá do são fáceis porque são pobres. Foi o que a gente comentou no vídeo de ontem, até. Só que não tem mais. As críticas feitas a integrantes do movimento não são recentes. Mensagens privadas de Moro com procuradores da Lava Jato, divulgadas pela Folha, pelo Intercept, mostram que o ex-juiz federal se referia a participantes do MBL como tontos. Falam de um ato que eles organizaram em 2016. Na troca de mensagem dizia, ó, ele se referiu ao ato organizado por alguns tontos daquele movimento Brasil Livre. Foi organizado em frente à casa do ex-ministro Teori Zavascki. O senador, por outro lado, já foi alvo de críticas públicas feitas por integrantes do movimento nas redes sociais. Entre o ano passado e o começo desse ano, Renan Santos, também conhecido como Chico Linguiça, já se referiu a Moro como oportunista, falso e criticou o espaço que partidos e movimentos davam a ele como um contrassenso à busca pelo novo na política. Só uma coisa, antes de eu mostrar uma coisinha. Essa nota foi publicada às 6 horas e 24 minutos da tarde.
Aí a nota encerra falando o seguinte, ó. Em uma das publicações de janeiro deste ano, ele condena acenos da direita a Moro como forma de renovação política. Abre aspas. Vejo gente clamando por uma direita que não seja isso aí. Pois bem, não adianta clamar algo novo e dar espaço para Sérgio Moro e vagabundo de laranja. Ué, mas Chico Linguiça deu espaço pro Moro? Não entendi. É pra dar ou não é pra dar espaço, Chico Linguiça? São apenas a continuidade da cultura da picaretagem na direita. Vai tudo ficar igual. Aí o jornalista lhe revela, né, as informações. De onde que ele achou essas informações? Ó, as idas e vindas na relação entre Moro e integrante do MBL foi relembrada por internautas deste domingo. Ah, entendi. Então, na verdade, a Globo soltou uma nota baseada em informações das redes sociais. Após o evento realizado pelo movimento, ó, eles expõem supostas contradições na postura dos dois lados, que apesar das críticas, dividiram palanque neste sábado. E onde é que o Globo foi beber, né, para soltar essa nota? Beber das informações do demagogia do oprimido? O tweet que a Globo destaca, ó, vejo gente clamando por uma direita, é até o que ele grifou embaixo, ó. Vejo gente clamando por uma direita que ele grifa. Olha só, rapaz. Tá vendo aí? Não... A turma percebe, gente. Esses jornais aí, ó, estão o tempo todo na rede social. Quantas e quantas notas essa turma não publica só pra deixar a rede social com raiva? Só pra gerar o clickbait. Demagogia foi atrás, né? Pegou o Chico Linguiça na curva. Vou até dar um zoom aqui, ó, só na imagem. Obrigado aí, demagogia, por ajudar o Brasil se relembrar, pautando a Rede Globo. Veja só como são as coisas, né? É a direita tá crescendo. Aí tá ali, ó, olha só. 5 de outubro, ano passado. Sérgio Moro não tem lado, é oportunista, não tem caráter e é um dos sujeitos mais falsos que já conheci. O fato de se tornar um pelego de quem destruiu a Lava Jato é apenas mais um capítulo na sua trajetória infame. Rapaz, eu tô quase concordando com o Chico Linguiça. Pelo menos até o primeiro ponto, não tem como discordar, né? Sérgio Moro oportunista, eu vou discordar? Não tem caráter, eu vou discordar? É um dos sujeitos mais falsos que eu já conheci. Pô, nunca conheci o Moro, né? Então, não dá pra concordar. Mas ele parece ser falso. Concordo, Linguiça. Agora, por que tu levou o cara pro teu evento? Porque você é igual a ele, vocês são iguais. E vocês são iguais ao Lula. Vocês só ligam para o poder. Bando de descarado. Olha ali embaixo. 11 de janeiro. Agora. No início do ano. O lamentável Sérgio Moro já está farmando like de gado junto com seu colega de malandragem Marcos Duval. Impressionante como esse cara não presta. Concordo que ele não presta. Aqui é bem direto, ó. 25 de dezembro. Moro é um M. Pip. 17 de outubro de 22. E sim, o Sérgio Moro é um M. 17 de outubro também. O Moro é lixo puro. Pois eu concordo. Agora respeita o lixo, viu? Aí vem aqui, Eduardo Bisotto, ó. Sérgio Moro com cara de, né, bocó usando como bibelô do Jair. Que momento, ó. O Moro é o maior inimigo do respeito próprio. Como é que um cara que pensa isso do Moro sobe no palanque ou deixa o Moro subir no palanque ao lado das suas estrelas, catacuquinho, né? E mamãe falei. Aí não dá, né? Aí não dá. Aí não dá. Mas talvez ele fez de propósito, né? A galera reclama da suvaqueira do Arthur. Às vezes o Renan deixou o Moro ficar perto do Arthur por causa da suvaqueira. De vingança. Ele já sofre o dia todo lá no estúdio. A galera disse que, vê Maria, mamãe falei, podia abrir uma pizzaria. De tão catinguento que é. Mas tá ali, né? Ah, meu Deus. A hipocrisia da turma de direita. Só falta o Zema. E o Zema, o Renanzinho também tem vários tweets. Demagogia já separou. Deixa eles se juntarem com o Zema, aí a gente relembra, né? A gente fala, olha a hipocrisia. Mas deixa lá. Ah, nem lembrar disso daqui. Pra você ver. E
não é o que pega no pé, né? A turma dá muita... Ai, ai, ai. Não vou falar nada. Não sei se vocês souberam de um caso de um jornalista que foi atacado pela turma do PT, por um vereador do PT, entendeu? Sabe? Dá uma de Jason pra cima do jornalista. E aí ele fez uma live com o Eduardo Bolsonaro. Conta esse relato. Meu irmão chegou a postar também. Alguém foi aí na tua cidade? Porque, até onde eu estou sabendo, teve grupos aí que foram na tua cidade e pediram para você deletar post do Bolsonaro. Como é que é isso? É assim, nesse momento que você se sente sozinho, porque eu até então não estava me sentindo sozinho. Porra, tanto que eu lutei, cara. Eu lutei demais. Eu lutei para o nosso presidente em 2018. Eu botei carro em campo, fui à luta em tudo. 2022, eu fui um soldado, eu fui candidato a deputado. Infelizmente, não consegui lograr isso, porque você sabe, cidade completamente dominada do assistencialismo e tudo é muito pesado. Se você não mexer com a cabeça das pessoas conscientizadas, você não consegue. Certo? Então, havia uma galera me ajudar aqui, eu até agradeço, porque, como eu te disse, naquele momento que você se sente afogado, quem estender a mão, você quer se safar, né? E aí, depois a galera pediu para excluir posto com o Bolsonaro e tal. Eu disse, olha, eu não posso fazer isso, porque eu sou um bolsonarista. Eu lutei com o presidente, quero continuar lutando. Se a galera não me der força aqui, se não vir aqui me socorrer, eu posso até pensar, mas nesse primeiro momento eu vou esperar o socorro da galera bolsonarista. E foi isso que eu estava esperando e vocês chegaram, né? Então, a intenção do pessoal era utilizar um momento de fraqueza seu, um momento em que você estava isolado para baixo, para tentar te convencer a largar o Bolsonaro. Assim, a intenção dessa galera... Para quem está me escutando aí, sabe que é um pessoal aí que gosta de dar uns botes com bumbum. É um pessoal de bumbum muito guloso. O pessoal foi lá na cidade de Godofredo. Olha isso, gente. Em troca de ajuda, né? Pedindo a ele para a gente. Imagina, você pegar um cara que também em dificuldade. Eu te ajudo. Mas eu sou do bumbum guloso. Eu só te ajudo se tu apagar teu apoio a Bolsonaro. Porque eu tenho que capitalizar em cima da tua miséria. Rapaz... Eu não sei quem é essa turma do bumbum guloso. Eu não sei. Mas eu suspeito. Suspeito que pode estar, né, ser alguém da União de Direita. Suspeito, né, o novo PSDB. Mas vamos lá. Vindo um pouco para a esquerda, antes de falar sobre a eleição, não saber onde encaixar essa nota, o presidente perde força e pressão no Congresso é novo normal da política brasileira. Aí diz que o Congresso vem impondo aí derrotas seguidas ao Lula nas últimas semanas, mostrou que mesmo depois do governo ceder, as demandas do Centrão por cargos e verbas tendem a continuar. Óbvio. Aí diz que esse tipo de pressão incessante é o novo normal da política brasileira. Aqui que eu achei de engraçado, não é engraçado, não é interessante. Lula que eu digo, né? Em intervalo de poucas horas, ele entregou o comando da Caixa pro Lira, viu seu indicado para a DPU ser rejeitado pelo Senado, depois descobriu que a mudança na Caixa não bastaria para conseguir na Câmara os votos necessários à aprovação de projetos de lei cruciais para a pauta econômica do governo. E eu acho engraçado como os jornais retratam assim, pauta econômica. Não tem pauta econômica. Não tem. O que tem é uma pauta de aumento de impostos. É só isso que tem. Não tem pauta econômica. A pauta econômica deveria ser para, sabe, fazer a economia deslanchar, crescer para algum lado. Não, é só imposto. É só imposto, gente. Não tem pauta econômica. É fake news falar isso. Mas deixa lá, né? A Folha pode. Abre aspas. O cenário que se coloca é muito mais difícil de ser navegado pelo presidente. E o Congresso se tornou uma arena imprevisível. Agora, na era Bolsonaro, não sabe articular. Bolsonaro não sabe fazer, não sabe. Era 1001 críticas. A culpa é de Bolsonaro. Agora a culpa é do Congresso. Agora a culpa é do Legislativo. Bolsonaro não sabia articular. Bolsonaro era burro. Agora a culpa é do Congresso. Beleza, é do jogo. Aí lá pras tantas, eles conversam com alguns especialistas. Um desses é a tal Maria do Socorro, que diz assim, ó. Maria do Socorro também argumentou que as mudanças institucionais alteram o comportamento dos parlamentares. A cláusula de barreira e o fim do financiamento por empresas, por exemplo, concedem mais poder a certos grupos dentro dos partidos e modificam a maneira de fazer campanha. Não concedem mais poder a grupos, não. Você está dando poder ao cacique. Você está dando poder ao cacique. De onde partiram ambas ideias? Cláusula de barreira e o fim do financiamento privado.
Ambas saíram da cabeça do nosso glorioso FHC. A gente falou do avô dele recentemente. A gente falou das relações dele com a Fundação Ford recentemente também, e várias coisas que ele aprontou. Então, assim, esse estado de coisas que a gente vive no Brasil hoje, esses problemas que nós temos, inclusive com o Valdemar e Companhia Limitada, agradeço ao FHC. A dificuldade para ter um partido, agradeço ao FHC. O cara, no final do dia, o que é que ele fez? Se você só tem, assim, ainda tem doações, tem, mas muito mais difícil. Não falando que a solução seria a volta das empresas, que também, assim, também é um problema, você não pode criminalizar. Quem teve seus problemas, teve, mas também não dá para criminalizar. E o que é que se gera hoje em dia? Você tem um fundão que é proporcional ao número de deputados. E que o cacique, no final do dia, é quem vai decidir quem que vai receber quanto dos seus candidatos. Um partido com a bancada grande vai receber um fundão grande e tem uma tendência de continuar com a bancada grande. Um partido pequeno, com a bancada pequena, mal tem dinheiro e a tendência é que ele desapareça. Porque a cláusula de barreira cada vez aumenta, ele precisa de mais e mais deputados. Se você não aumentar, você vai deixar de ganhar dinheiro. Seu partido vai sumir. Porque você precisa pagar aluguel, você precisa pagar a menina da limpeza, você precisa comprar papel, você precisa comprar algumas coisas. Se não tem um apoio, vai tirar de onde? E você me criminalizou as doações. E aí? E a cláusula de barreira também precisa reduzir a quantidade de partidos. Para no final do dia, o que passa na cabeça dessa galera? Ele não precisa de deputados. Quem manda o partido é a gente. Por isso que o Valdemar gosta tanto do PL Raiz. Porque ele dá ordem. Vote sim, o cara vota sim. Vote não, o cara vota não. Aí Valdemar chega para dar essa ordem para um cara de direita. Vote sim. Não. Tá maluco, Valdemar? Você vai destruir o Brasil. Tá maluco, irmão? De jeito nenhum. É Valdemar ficar louco. É isso que eles não querem. Nenhum tipo de independência. Eles querem que no final do dia o Brasil seja decidido numa falsa democracia. Onde se finge que está se votando, mas no final do dia quem está decidindo é o cacique político, que muitas vezes nem cargo tem. Nem foi eleito. Olha a força que tem um Kassab da vida. Nem foi eleito. Não tem mandato. Mas tem a chave do cofre. Tem o controle do partido. Tem uma bancada de deputados. Né? É por isso que as relações estão mudando. E nada disso é aleatório. Isso eles tentam fazer para quê? Para empurrar o semipresidencialismo, que está aí. Não duvide passar o semipresidencialismo até chegar 2030. Mas vamos lá. A antropóloga Isabela Calil, que fechou a mesa, citou 3 elementos da reconfiguração do bolsonarismo que dificultou a vida no governo Lula. O primeiro, disse ela, a interioração do bolsonarismo. Meu Deus do céu, né? É um grande problema. Exatamente, porque a direita não vai aprovar as pautas malucas do Lula, não importa quantas emendas ele libere. O segundo ponto é a bolsonarização do Congresso das instituições de Estado. De acordo com ela, esse processo ocorre não só nas forças de segurança, setores militares, operadores do direito, mas dentro do próprio legislativo com a adoção de agendas conservadoras. Nossa, uau! Esse é o problema que o Lula sofre. O Lula sofre porque existe uma oposição. Vocês estão entendendo? Olha só, o Lula hoje ele tem um problema que ele não tinha no passado, porque hoje existe uma oposição. Hoje existe. No passado não tinha. No passado era o PSDB. No passado fazia o que queria. Hoje não. Hoje tem oposição. Hoje tem. A intriga contra Alckmin. As intrigas contra o Alckmin que andavam sumidas voltaram depois que o Alckmin resolveu apoiar a Tabata. Alguns petistas acham que o lançamento da deputada contra Boulos é um indicativo não apenas de que o PSB deverá estar em outro campo eleitoral que não do PT, mas que o próprio Alckmin pode ser candidato a presidente em 2026. As intrigas contra o Alckmin tinham diminuído depois que ele fez gestos que mostravam que ele não queria ser candidato a presidente, só governador de São Paulo. Um petista admite que seu partido não resiste a uma intriga. Esse é o PT, né? Esse é o PT. E vamos falar de educação. Comitiva com um representante do Banco Mundial, fundação do tio Bill, vai fazer viagem a Sobral, no Ceará. Viagem visa fomentar uma ação articulada entre organizações que investem em educação. Tu quer me fazer acreditar que ao invés de dessa,
tem alguma realmente vontade real de ajudar pessoas? Um encontro que está sendo uma iniciativa do Centro Lehman, em parceria com o governo do Reino Unido. Charles Dedo de Linguiça. Tá de brincadeira, velho. Não tem condição. Assim, é inacreditável. Sabe? O cara pode ir com a placa, ó. Vou passar a perna em vocês. Vamos bater palma. Vamos bater palma. Por quê? Porque a turma do Lehman. Não fala muita coisa pra depois falar que eu sou maluco. Já falo muito, né? Sempre dou motivo. Mas beleza. Aí ontem teve o Enem. O Lula resolveu ironizar. E deixando claro, né, o que é que ele pensa no final do dia. Sempre digo que economista é a pessoa mais sabida do mundo. Quando a gente está na oposição, a gente sabe tudo. No governo, parece que a gente desaprende. É porque na oposição tu fala o que quiser, né? E principalmente se for um governo que a Globo não gosta, ela vai bater palma e vai falar que você tá certo. Já no governo, quando você tenta colocar essas ideias malucas em prática, aí as críticas aparecem. Então esse que é o problema, não é que desaprende, né? Porque aí não dá pra abraçar qualquer maluquice. Mas vamos lá. Vamos falar do Enem. Como vocês sabem, o Enem é uma prova de múltipla escolha que também tem uma redação. E antes de falar do tema da redação, o G1 nos conta que INEP pede que Polícia Federal investigue divulgação de imagem da página da redação em redes sociais. Uma página exibe a imagem com o tema da redação, né? E assim, pô, como é que essa página apareceu? O Enem nem acabou, será que vazou a prova? Tá investigando que é pra ver. E olha o tema da redação. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Rapaz, tem tanta gente que é um invisível na sociedade que vocês não estão nem aí. Sabe? É uma tentativa de ficar criando luta de classes o tempo inteiro. O tempo inteiro. Vamos falar da invisibilidade do faxineiro, do segurança de prédio, mecânico eletricista, do pedreiro, do gari. Ninguém nem vê na rua, vê e ignora. Do catador de latinha, do carroceiro. Ah, não, tem que pegar, porque é pra dar essa ideia, né? Do opressor e do oprimido. É o Enem do Lula. O Enem do Lula. Aí no Enem do Lula também tinha essa. A torcida do Fluminense inicia um movimento para mudar a letra de uma das músicas mais populares das arquibancadas tricolores. É um revisionismo histórico, porque eles se ofendem com as palavras. Grupos pedem a remoção do termo mulambo-imundo em uma provocação direta ao Flamengo. Mulambo é o termo que surgiu em Angola na época da escravatura e eles eram chamados de mulambos pelos senhores de engenho, os patrões das fazendas. Qual mudança no comportamento social a proposta reportada no texto reflete? Primeiro, rejeição dos costumes elitistas, repulsão de condutas misóginas, condenação do preconceito racial. Eu vou para a letra aí. Contestação do comportamento machista. Essas são as questões do nosso Enem. Imagina, cara que sabe responder uma pergunta dessa tá apto para construir um foguete para ir para Marte. E o melhor é a citação, disponível no Globo. O globo.globo.com. É a pergunta da Rede Globo. Era pra ter colocado outra coisa no meio. Eu vou botar, e depois a gente volta pra isso daqui, porque tem a ver com palavras, né? O brasileiro não é muito incomodado com as palavras da nossa língua, querendo mudar, até a forma de se referir às pessoas, mudar pronome. Aí você vê na França. Um idioma que também deriva do latim. Com o apoio de Macron, o Senado da França proíbe linguagem inclusiva. Em francês, o masculino é o neutro. E olha a brincadeirinha da Globo, né? Pra você tentar vender com uma coisa ruim. O Macron, ele está contra a linguagem inclusiva. Não é linguagem inclusiva. É linguagem neutra. Linguagem neutra. Viu? Para, Globo. Para. Uma tia, tem uma avó do Zap que ela mandou pra mim e falou: sou sua avó do Zap. Não fala mais aquela parte de terminar com graça, não. Falei: beleza, avó. Não vou falar mais, não.
É o que eu penso da Globo, é aquilo ali. Eu penso pior. É porque aquela palavra deixava que dava pra usar. Esse lixo. Lixo pode, né? Esse lixo. Lixo. Rede Globo. Aí, só pra pegar essa mesma linha e a gente voltar àquela questão. A gente não comentou, mas nos últimos dias, a Aniele Franco problematizou a palavra buraco negro. Problematizou. A G1 até fez uma matéria para falar a origem desse termo. Então veja como o Enem do Lula realmente está alinhado, né? Aqui tá o vídeo. Então que é uma expressão preconceituosa. Oh meu Deus, é o buraco negro. Não pode falar mais. Mas vamos voltar. Outra questão do Enem do Lula. A neozelandesa Laura blá 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 ela fez história mesmo, né? Levantamento de peso. Bateu recordes e mais recordes, né? Aí, com a informação extra. Na década de 90, ela participava de disputas na categoria masculina. E aí mudou para feminina. Em 2001 aos 23 anos, ela se afastou da atividade. A pressão de tentar me encaixar em um mundo que talvez não tenha sido feito para pessoas como eu se tornou um fardo muito grande para suportar. Em 2012, Laura começou sua transição por meio de terapias hormonais. Em 2013, declarou abertamente mulher trans para o Comitê Olímpico Internacional. A participação da babara permitida, caso de nível de testosterona, do hormônio, blá blá. Mas não importa que toda a sua vida você teve um desenvolvimento ósseo, estrutural, blá blá. No texto, os limites do potencial inclusivo do esporte estão dados pela dificuldade de conseguir bons resultados esportivos, dependência de características biológicas padronizadas, inexistência de uma categoria para pessoas transgênero, necessidade de afastamento temporário das competições, impossibilidade de uso controlado de substâncias exógenas. Meu Deus do céu. Respondeu certo essa pergunta? Rapaz, já pode montar um laboratório de biogenética, desvendar o segredo do DNA. Só os melhores sabem responder essa. Daí só acertou essa, passou no ITA. Já virou engenheiro aeroespacial. Mas vamos continuar. Falei que o Lula parece estar com raiva do agro. O que o Enem dá a entender. Por algumas perguntas em relação a isso. Uma delas foi essa. Ó. No Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. Olha só. Ao invés da turma utilizar um conhecimento, sei lá, de tradicional, a turma tá falando, não, cara, vamos nos aprimorar. Vamos profissionalizar o nosso, sabe, trabalho, nossa fazer. Não pode? Como assim se profissionalizar? Isso está errado? De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos como mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias. Isso é ruim? Novas tecnologias, conhecimento. E que conhecimento? Agora a ciência é ruim? E de outro modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras, os bens comuns, não sei se é comum não, viu, cara? Tem o bem privado. Tornam-se propriedade privada. Não tem propriedade privada? Então, a terra do Lula é de todo mundo? Além do mais, há outros fatores negativos, como a mecanização pesada. Eu vou terminar o resto. É negativo. Então, o Brasil não pode usar máquinas agrícolas. É ruim. Usar uma máquina... Isso é ruim. Colheitadeira não é ruim. Aqueles tratores é ruim. Tem que colher o milho na mão. É pra acabar, viu, bicho? É pra acabar. A resposta certa está ali marcada, aparentemente, letra A. Os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção demonstram que há um cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições para a vida. Mas, nossa senhora. Lacraste, viu, filho? Aí tem outra, também ligada ao agro. Botaram a Tisai Suruí. A Índia da Open Society, do Soros. Liderança da juventude indígena que estava na COP. Aí colocaram o discurso dela. O clima está esquentando. Os animais estão desaparecendo. Os rios estão acabando e nossas plantações não florescem como no passado. E tá tendo um recorde, né, de plantio, mas tudo bem. Até a gente está falando, ela nos diz que não temos mais tempo. O tempo está acabando.
Meu Deus do céu. O discurso da Lida explicita um problema global relacionado à exploração predatória. Tá vendo? Você, o ser humano, você, porque tá falando de comida, né? Então, faltando muito, viu? Tem que diminuir a quantidade de gente nesse planeta, hein? Tem que parar de ter filho, hein? Aquela história da Bíblia, do crescer e multiplicar. Ruim, viu? Ruim, viu? Essa é a turma do Lula, viu? Esse é o Enem do Lula. Ainda não acabou. Alternativas logísticas estão servindo de instrumento que ativam os mercados especuladores de terras nas diferentes regiões da Amazônia e constituem em indicadores utilizados por diferentes atores para defender ou denunciar o avanço da cultura da soja da região e com ela a retomada do desmatamento. É evidente que o crescimento do desmatamento tem a ver também com a expansão da soja, porém atribuir a ela o fator principal parece não totalmente correto. Parto da compreensão central de que a lógica que gera o desmatamento está articulada pelo tripé grileiros, madeireiros e pecuaristas. Todo mundo é bandido. Só tem bandido. Na visão do autor, uma central da situação descrita é a apropriação de áreas devolutas, sonegação de impostos, incorporação de exportação ilegal, desoneração de setores produtivos ou flexibilização da legislação ambiental. Culpa de Bolsonaro. Esse é o Enem do Lula. Esse é o Enem do Lula. O Enem do Lula teve uma questão também que eu só trouxe por uma razão. Agora talvez faça um pouco mais de sentido para vocês. Quando eu fiz o dossiê dos Rothschild, semana passada, retrasada, eu acho, deve ter uns 20 dias, né? Eu falei, gente, estava eu pesquisando para tentar entender o que acontecia lá no Oriente, né? Como toda essa confusão, e aí eu me deparei com os Rothschild. E aí no Enem do Lula tem uma questão falando o seguinte, ó. Escrito durante o primeiro conflito internacional, o seguinte trecho faz parte da carta enviada pelo secretário do Exterior britânico, Sir Arthur James Balfour, ao banqueiro Lord Rothschild, que era o Nathan Mayer Rothschild, presidente da Liga Sionista em 2 de novembro de 17. A carta ficou conhecida como Declaração de Balfour. O governo de Sua Majestade vê com aprovação o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e fará todos os esforços para facilitar tal objetivo. Nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades lá na região. Foi daí que eu falei, não, aí comecei a me questionar. Tem dedo aí do pessoal na criação. Não é pra falar, é bom, é ruim, nada, eu só trouxe aqui por curiosidade. Eu falei, por aí que surgiu aquele dossiê. Tentando entender, né? Como que surge todo aquele conflito. Eu gosto de saber como as coisas se iniciaram, né? Fui lá pesquisar, descobri que até Dom Pedro, nosso imperador, ele foi para a região. Dom Pedro visitou a região, mas na época não falou. Quando ele visitou, acho que foi 1876, eu acho, 86. Não há dúvida. Mas peraí, o Dom Pedro visitou a região, mas não existia o país Palestina quando Dom Pedro ele visitou, mas ele foi na região. Aí comenta, foi com a delegação, toda a história. Foi lá, conversou com os árabes. Quando teve na Líbia também, ele até convidou, cara, venham pro Brasil. O Brasil é um país acolhedor, isso, aquilo, outro. E você vê que teve uma imigração pro Brasil, né? Dom Pedro era um cara bem articulado. Pensava no Brasil, né? Tá em falta nos dias de hoje. Mas vamos voltar aqui não pro Enem. Pra turma do Lula e essa agenda verde. A Marina Silva, ela participou de um TEDx, né, TED Talk, e ela falou que o que está acontecendo com a mudança do clima é um conflito, uma batalha, né? Bem. É como se estivéssemos lançando nanomísseis na atmosfera. Você que come um pedaço de carne, você que peida, porque o peido da vaca sabe que você não planeta o seu também. Você que dá um peidinho, cada peidinho que você solta é um míssil, viu? Quem tá do seu lado sente, sabe disso. Mas a Marina, pra te tratar como um procurado pelo Estado, assim, ó, só volta um tiquinho. Ela tá te criminalizando. Essa é a Marina Silva. Precisamos fazer um corredor humanitário para as crianças, os jovens, as pessoas possam ter o futuro. Então, assim, pra você fazer isso é porque tem alguém ameaçando a existência da sociedade. São vocês. Olha o nível de pensamento da Marina Silva. Eu acho isso muito preocupante. Mas deixa lá, né? Do Lula, a gente não espera nada diferente. A CPI das ONGs, graças a Deus, segue. Esta semana, chamou o cara cabeludo, vai amanhã, terça-feira.
E eles estudam chamar a Marina Silva ainda neste mês, segundo os parlamentares falaram até para a Folha de São Paulo. A nota entrou em contato. Caso a chefe da pasta decida não comparecer, o Plínio Valério já sinalizou que vai colocar em votação um requerimento de convocação. Aí ela vai ter que ir. Aí vai ir, se não for, manda logo condição coercitiva. Ainda que se busque evitar desgastes com o governo por meio de convocação de ministros, afirmam parlamentares ouvidos pela coluna que o entendimento é que a CPI não deve recuar neste momento, até porque não dá, né? Com a Marina não dá mais. Está previsto para a próxima terça o depoimento do presidente do IBAMA, o careca cabeludo, né, o Rodrigo Agostinho Mendonça. O Isa deverá estar na próxima oitiva e a Marina Silva viria na sequência, que eu acho que é bem importante. Aí, do mesmo jeito que a Marina tenta criar confusão, o Enem tenta criar confusão. Se o Enem está perguntando aquilo, é porque aquele tipo de conteúdo é o que está sendo ensinado na sala de aula. Aí o que é que vem a Rede Globo? Renascer. Novela da Globo vai falar de trabalho escravo em fazenda de ricos. É o tempo todo vendendo essa história para tentar falar, no final do dia, esse problema existe? Deve existir. Tem que ser combatido com toda certeza. Mas será que a Rede Globo está preocupada em combater com o problema? Ou a Globo está tentando impor uma ideia que no Brasil os agricultores é tudo assim, é tudo malvadão. Tudo malvadão. Tudo gente ruim. Você aqui entendeu com a CPI das ONGs? Dá um play pra vocês, né? Tem até a ver também com essa comitiva, né? Que a turma do Lehman tá organizando em Sobral. É aquela galera que finge estar preocupada com o nosso país. O Márcio Boni colocou isso aqui, é um recorde de um podcast, mostrando quando o Brasil foi roubado mais uma vez. Que os do churrasco aí, viu? Talvez aqui seja pra vocês. E os índios no Mano tem uma planta chamada iacuna. Eu ia ficar rico com ela, eu ia trazer pra cá, ia plantar um alqueiro daquele negócio. E chegou a irmã, aí ela foi perguntar pra Índia. E a Índia não pode falar se o homem não autorizar, viu? Ela manda bonzinho, você não sabe. Eu tive que chamar o Tuxão, falei, manda ela responder o que é isso. Ela disse assim, índio chega cansado, Índia vai, nariz índio. Eu falei, nossa senhora, fiquei rico. Já apanhei a trouxinha da Índia, né? E eu cheirava que tem que olhar, eu não senti nada aqui, só que eu não sabia. Você precisa dar libido pra funcionar. E um desgraçado do médico da Açúcar atrapalhou minha riqueza. Eu liguei pra ele e falei, Leron, eu vi lá no meio do Zenomã, rapaz, tu não vai de uma planta lá, boa lá. Ele falou, eu tive cuidado, vai te infartar. E eu aí passei batido, falei, mais tarde eu vou cuidar desse assunto. Mas o Cotrim foi lá na área que eu mandei, tava lá uns franceses, uns ingleses, eu não moldei a coisa que seria um exame, o resultado de 2 anos depois saiu o Viagra, que hoje vende e é responsável por 32 bilhões de dólares no mercado mundial. Ó vocês aí, ó. Vocês aí. O tio do churrasco aí. Ó o dia de vocês pode estar indo. Podia estar indo, né? Pelo menos a patente tá no Brasil. Tava os franceses. Os ingleses. Olha que engraçado, né? Mais uma vez que o Brasil foi roubado. Mais uma vez que o Brasil foi roubado. E eles ainda patentearam. Substância ativa que só tem no Brasil. Essa é a riqueza da Amazônia, gente, que não é quantificada só em metal precioso que está debaixo daquele solo. Mas confia no Lula, confia na Marina Silva, né? Eles querem salvar o nosso planeta. A gente sabe muito bem disso. A área de ferrovia desativada em Mato Grosso do Sul vai ser ocupada por moradia. E o Amazônia Azul fala... Com certeza triste, que é uma pauta que eu sei que ele está sempre prestando atenção, que é a questão de logística. E ele diz, né? Ao invés de pensarmos em reativar ferrovias, a gente está destruindo de vez o resquício de ferrovia que ainda tem. Eu vi uma história esses dias, mas não tive tempo de procurar. Não sei nem como começar a pesquisar. Mas uma jornalista do Povo, a Bruna Frascola, estava me contando que a turma estava falando que lá na Bahia... A gente tinha umas linhas férreas, eu lembro, já passei por ela algumas vezes, lá na região de São Férez, Cachoeira, e ela falou que ele começou a perder potência quando a Vale foi vendida. Então no governo FHC, teve as concessões, aí o negócio começou a ficar para baixo, meio que foi abandonado de vez. Você vê, até hoje o Brasil já teve no passado. O Barão de Mauá tentou, sabotaram ele. É sabotado diversas vezes, né? Sempre forças internacionais sabotando nosso país, quando não esse zongueiro maluco que recebe dinheiro de forças internacionais. E a gente não tem políticos preocupados em interesse do papel. E quando tem,
Aí todo mundo tenta criminalizar o cara. Vídeo que fizeram com o Bolsonaro. Será que vai ter um dia que nosso país vai sair do papel? No que depender, acho que de nós, com certeza, né? Mas será uma batalha árdua, já vencendo. Enfim, vou mandar esse vídeo aí, né? A vocês. Olha o coração de vocês aí, viu? Os senhores aí, com suas décadas de vida, coração de vocês, cuidado. Olha, a planta é complicada, viu? Brincadeiras à parte, lembra de votar em mim no iBest? Me ajuda a derrotar os petistas, a Sandra Nenberg e o cara lá do canal dos petistas. Primeiro link na descrição, só clicar. Só precisa votar uma única vez. Não dá pra votar mais do que duas, né? Vou mandar os vídeos, né? Que eu dei play no vídeo hoje no Telegram. Link na descrição. E se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um beijo, tem um Atlas brasileiro, quimpai.com.br. O único registro historiográfico que vem sendo feito realmente organizado desse país. É dessa era Lula de... Meu Deus, de destruição do país. Dia 15 agora saiu de setembro. Todo dia 15, sem falta. E eu deixo aquele grande beijo, abraço, tamo junto. Lembra de compartilhar o vídeo, né? Se eu tenho vocês compartilhar. E volto amanhã. Valeu, galera. Fui.